Pastor Robertão, por gentileza. Vou pedir para vocês, por favor, para ficarem de pé, para a gente abençoar nosso pastor aqui. Estenda suas mãos, por favor. Amém, Paizinho. Nós te pedimos, Pai, que Tu abençoe a vida do pastor Roberto nessa noite, Pai, para que, através dele, Senhor, Tu traga a Tua palavra para nós, em nome de Jesus, Pai. Que Tu, Espírito Santo, encontre um solo fértil, Paizinho, em cada coração aqui, em nome de Jesus. Nós repreendemos toda distração, tudo aquilo que vem para tentar atrapalhar, Paizinho. E, em nome de Jesus, declaramos que a Tua semente vai ser lançada e frutificada. Amém. Obrigado, Maia. Glória a Deus. Amém. Que bom estar aqui nessa noite, né? Bom estar aqui com vocês. Bom poder compartilhar aqui a palavra com os jovens da nossa igreja. Parece que, para alguns assim, chamaram o tiozão do pavê para pregar, né? Mas eu estava pensando comigo ali, tomando um chimarrão ali, espetacular. Quem não provou, prova o chimarrão da Fernanda Miller lá, ó. Chimarrão com pimenta, top. Chega a dar um vermelhão na orelha. E eu estava pensando comigo assim, eu lá na brasa, lá na década de 90, quando eu me converti em 92, tinha 22 anos, 21 para 22 anos, e eu estava pensando assim, o que eu falaria para o Roberto lá daquele momento lá, pontual na vida. Gente, eu cheguei à conclusão que eu me dava uma camaçada de pau, mas eu me dava uma tunda de laço, como dizia meu pai, de relho, ou então de cinta mesmo, só com a parte da fivela, né? Gente, olha, eu era muito estúpido. Cara, meu Deus, mas se tu pudesse falar para ti mesmo, assim, tu tem certas liberdades, né? Então eu posso me chamar de estúpido, porque ninguém mais do que eu sabe da minha estupidez. Eu era arrogante, prepotente, cheio de mim mesmo. Cheio de mim mesmo. Claro, naturalmente, né, pela minha característica, eu pensava, antes de chegar na igreja, lá com meus 22 anos, na minha muita experiência de vida que eu tinha, lógico, que Deus era uma ideia ultrapassada. Que Deus era algo assim que as pessoas inventaram, que o homem criou para si mesmo, que não tinha nada maior para fazer, e que era uma ideia totalmente obsoleta, e a ciência já teria ultrapassado há muito a questão de fé. Só que quando eu cheguei na igreja, e graças a Deus que eu trabalho com integração hoje aqui na igreja, e a gente ouve relato de pessoas que chegam aqui e dizem assim, ó, meu Deus, eu fui abraçado, eu cheguei nesse ambiente e eu não sei o que aconteceu, mas algo aconteceu comigo, no meu coração. As pessoas, tem gente que diz assim, ó, eu estou apaixonado pela igreja porque falam comigo. E isso é verdade. Sabe que para a gente que está há tanto tempo na fé, isso é uma coisa corriqueira. Você pode vir na igreja, cumprimenta os irmãos, sabe? E você perde, às vezes, a riqueza dos detalhes que transformam as vidas. E a minha vida foi transformada por detalhes. Que eu chegava na igreja e paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor, irmão. Eu digo, que paz é essa, rapaz? Vai alguém saber da minha vida para dizer que eu estou em paz? Daqui a pouco, assim, eu te amo, em nome de Jesus. Mas o Glavão ele sempre foi alto, né? Ele abraçava assim no final do culto, e aí, varão, firme nas promessas. E eu, aham. Quem é que conhece o pastor Luiz, lá de Torres? O pastor Luiz tem quase 2 metros de altura, né?
Imagina aquele negãozão, com todo respeito, né? Chegando assim, e aí, meu irmão, te amo. Eu digo, oh, cara, tá me estranhando, né, meu? Tá me tirando, né, cara? Mas, gente, vocês não têm ideia. Eu tenho uma foto de um congresso que teve lá na PUC, Congresso de Unidade das Igrejas. Acho que o Gerson deve lembrar disso, né? Foi naquela época que veio a Valnice pregar em Porto Alegre aqui. E lotou a PUC, nós tudo lá. E eu tenho uma foto, eu, o Glavão e o Luizão. Eu no meio deles, eu assim, todo engomadinho, né? Porque eu me achava, né, cara? Eu todo sabe, era metade do que eu sou hoje. A gravata, assim, aparecia bem. Hoje a gravata some. Mas a foto estava eu no meio, o Glavão e o Luizão, assim, me abraçando. Eu digo, puxa vida, cara, os caras não me largam. Graças a Deus por isso, gente. Mas se eu pudesse voltar no tempo, assim, e ter uma conversa comigo mesmo, eu ia me ver. Ah, ia. E quem não pensou isso um dia na vida, né? Mas graças a Deus que vocês estão aqui, a maioria aqui jovens, na faixa de lá dos seus 16, 17 até 25 anos, a grande maioria. Claro que tem uns veteranos tiozão do pavê, que nem eu, assim, que a gente está meio que deslocado, mas vamos embora. Mas Deus é bom, gente, Deus é bom. E eu quero dizer para vocês, quero falar um pouco hoje sobre a vida de um jovem que talvez, se ele pudesse voltar no tempo, na vida dele, e falasse com ele mesmo, talvez ele não mudaria nada, porque era um jovem que Deus levantou, que é o profeta Daniel. Quero te convidar a abrir a palavra de Deus no livro de Daniel, para a gente conversar um pouquinho sobre esse jovem, a sua vida, o que Deus fez através da vida dele, e presta bem atenção o que Deus pode fazer através da tua vida também. Não seja estúpido como eu era, não seja prepotente, não seja cheio de si mesmo, mas ouça o Espírito Santo, ouça Deus, dedique o seu coração a escutar. Porque as coisas de Deus se escuta com o coração. Tem coisas que você ouve porque é natural, você não é surdo, então você ouve. Mas as coisas de Deus se escuta com o coração. Então prepare o seu coração, e eu quero ler um pouco com vocês aqui um texto de Daniel, a partir do capítulo 1. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: no terceiro ano do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios do templo de Deus, e ele os levou para a terra de Sinear, para o templo de seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, versados no conhecimento e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. O rei lhes determinou a ração de cada dia da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser criados assim por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar a serviço do rei. Amém. Até aqui. Queridos, prestem bem atenção num fato que é real, que é geral, que é comum em todas as épocas e em todas as culturas em que a gente ouve falar. Quando um reinado ou quando um rei, quando ele invade um outro país, ou quando ele invade um outro território, a fim de sitiá-lo, a fim de conquistá-lo, geralmente nessa época haviam 2 opções.
havia uma guerra direta, em que um exército maior invadia, e por ser um maior número, então, não havia resistência naquele exército dominado, então aquela nação era conquistada, e os seus hábitos, as suas culturas eram totalmente substituídos por quem a dominou. E havia um outro tipo também, até comentei isso num culto anterior, aí num domingo, em que havia a figura de sitiar a cidade, como aqui Nabucodonosor fez com Jeoaquim, em Judá. Ele sitiou a cidade, ou seja, a cidade fica cercada, ela fica trancada, ninguém entra, ninguém sai, não entra comida e não sai comida, os mantimentos ficam escassos e aquele povo, aquele que está sitiado, acaba se rendendo diante dessa ameaça. E era o que estava acontecendo ali. Agora vamos transportar um pouco, sabe, para um princípio que moveu aquele rei, que era Nabucodonosor. Ele queria, um dos objetivos de um rei quando conquista uma nação é a expansão do seu território e a expansão do seu domínio e a expansão do seu poder. E para isso, ele lança mão de todos os recursos que aquele lugar oferece. Para que ele possa crescer e para que ele possa se tornar mais poderoso ainda, ele lança... Alô, som. Foi. Ele lança mão de todo recurso que ele tem para poder dar fim ao seu plano. E a gente pensando no geral, tá? Pensando num plano geral. Sabe que durante as eleições do ano de 2016, se não me falha a memória, porque a gente, depois de uma certa idade, começa a ter falhas de memória, pequenos lapsos. Mas, se não me engano, havia uma disputa entre Dilma Rousseff e o do PSDB, aquele, o Aécio, né? Aécio Neves, esse. Havia uma disputa ali acirrada. E começou na época, eu estava lá em Gravataí. Acho que o pastor Leandro estava na Polônia nesse tempo, correto? Estava na Polônia. Foi 14? Para tu ver, cara, como é pequeno lapso. Um erro pequeno, de 2 anos. Mas nessa eleição começou a acontecer o quê? Sabe, infelizmente começou a acontecer uma polarização política no meio do povo ali, cara. E não era uma igreja muito grande na cidade ali, mas começou a acontecer uns defendendo um lado, outros defendendo o outro e tal. Aí um dia eu tive que dizer o seguinte: meus irmãos, eu quero dar uma palavra de púlpito aqui para vocês. Para mim não interessa quem vai ganhar. Se é A, se é B, se é C, se é o tiririca, pior do que está não fica. Não importa. Porque quem governa é Deus. Vocês concordam com isso, amém? Deus é soberano. Não importa quem está governando, não importa quem é o presidente, quem governa é Deus, porque é Ele que estabelece. E é na sua soberania as coisas acontecem. Então, naquele momento que Israel foi sitiado, que Judá foi sitiado, que foi invadido, que foi conquistado, vocês acham que Deus foi pego de surpresa? Ou vocês acham que isso tudo já não era algo que Deus estava preparando, porque Deus agia assim com Israel? Quando Israel pecava, quando Israel falhava, Deus enviava ali um cativeirozinho, enviava ali uma escravidão, para que o povo entendesse. Mas quem estava governando, em última análise? Deus. Israel no Egito, escravo, 400 anos. Quem estava no comando? Quem era o governador? Deus. Não importa o que está acontecendo, Deus é soberano. E o reino de Deus, se nós transportarmos o princípio, quando Deus também faz isso, quando Deus, invade o nosso coração, quando Deus nos conquista, como um dia eu fui conquistado, como um dia você foi conquistado, como um dia o seu coração foi conquistado por Deus, Ele também quer estabelecer o seu reino com o melhor dos recursos que você tem. Com o melhor dos recursos.
E quando o reino de Deus precisa ser estabelecido em um local, ou em uma cidade, ou em algum, pode ser num plano geral, num país, ou mesmo no seu coração, não importa, Deus vai usar os melhores recursos para isso. E aquele rei, então, com essa ideia de edificar o seu reino, de expandir o seu reino, ele diz assim: eu preciso de recursos. Aí tem uma grande questão e um grande ensinamento para nós. Sabe qual era o melhor recurso que Judá dispunha? Os jovens. Amém? Os jovens. O que ele disse lá para o cara? Versículo 4: jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência. Bom, aí a coisa já começa a ficar. E instruídos em toda sabedoria. Olha só, quando a Bíblia fala jovens sem defeito algum, sabe o que isso significa? Lógico, ele queria os melhores, ele estava selecionando, então ele diz: me vê filhos de nobres, da linhagem real de Israel, me seleciona lá eles, vê os mais bonitos em que não haja defeito. E é interessante essa questão, porque o defeito para eles, naquela época e naquela cultura, quando uma pessoa nascia defeituosa, é porque Deus havia castigado ela. Uma pessoa com um defeito de nascença era assim, esse aí nasceu assim porque Deus está ou castigando o pai dele, ou a mãe dele, ou ele, sei lá. Então, para eles, a aparência normal era um sinal de presença de Deus. E para os deuses que eles serviam, que Nabucodonosor servia, ele tinha que oferecer o melhor para aqueles deuses, então não podia ter defeito. Mas, falando do nosso tempo, dos jovens, que são o melhor que existe, a melhor parte, a parte mais primorosa, a parte mais forte que existe. Não ter defeito significa ser inteiro. Jovens em quem não há defeito, sabe o que significa? Jovens que se entregam por inteiro. Jovens em que não são parciais, que não se entregam pela metade, mas que se entregam por inteiro num propósito de Deus. Nesses não há defeito. Nesses não há nenhuma sombra de defeito ou de qualquer outra coisa. Sabe por quê? Porque a presença de Deus está sendo carregada. Aleluia. E aí eu olho para mim, quando eu tinha a idade de vocês, eu queria dar na minha cara. O que eu estava pensando? Meu Deus. Oh, Jesus. E diz assim, no versículo 4 ainda: formosos de aparências e instruído em toda a sabedoria, sábios em ciência e versados no conhecimento. Então quer dizer que ele estava recrutando pessoas para estarem lá a serviço dele, para a expansão do reino dele. Tinham que ser pessoas inteiras e pessoas sábias e estudadas e experimentadas no conhecimento e na sabedoria. E eu estou falando sério agora, queridos. Não negligenciem conhecimento e sabedoria. Não negligenciem. Sabe aquela história que a gente, quando é jovem, assim, mas eu nunca vou usar a fórmula de Bhaskara. Mas onde é que eu vou usar essa matemática? Calma. A vida nos ensina muito. Nos ensina muito. E se tu olha alguém lá adiante, o caminho que ele está traçando, se tu quiser traçar, tem que calçar os sapatos que ele calçou. Eu fico olhando assim, sabe? Eu também viajo na maionese, de vez em quando eu fico olhando pregadores assim, sabe? Aqueles dos que a gente pode achar, entre aspas, os melhores que existem, né?
pregando e falando com desenvoltura, falando assim de uma maneira, por exemplo, quer ver, se tu for falar em talento de oratória, você pega hoje, vamos dar uma referência assim, você pega, por exemplo, um ateu, que é uma das mentes brilhantes, como ele se chama, que é o Leandro Carnal. Quem é que já ouviu falar aí? Pode levantar a mão, não precisa ter vergonha não. Eu já peguei até autógrafo dele lá na livraria. É um cara de oratória, é um cara de sabedoria, e que, se ele vier aqui falar para nós, a gente vai ficar assim, hã? Só que daí eu digo, eu queria falar que nem esse cara, meu. Eu queria falar que nem o Pondé, ou então falar que nem o Cortella. Quem sabe se eu tinha uma oportunidade. Mas olha o caminho que esses caras fizeram, meu. Olha o quanto que eles estudaram. Olha o quanto que eles ficaram lá num banco, sentado na faculdade, ensinando, lendo. Esses caras leem livro assim que nem você faz lanche no McDonald's. Esses caras são fora da curva. Tu pega o Clóvis de Barros, que é um cara que nunca ouviu falar do Evangelho, creio eu, que não, mas ele dando uma descrição de Jesus melhor que qualquer teólogo, cara. Só que se eu quero caminhar o caminho deles, tem que calçar o sapato deles. Aí tem que me afundar nos livros, tem que estudar, tem que estar... Porque a gente olha o resultado, mas a gente não olha o processo. E esse rei não procurava somente resultado, não, ele procurava processos. Sabe por que eu digo isso? Porque logo adiante, quando ele diz assim, versados no conhecimento, ainda no versículo 4, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Sabe o que é a habilidade para viver no palácio do rei? É alguém que sabe o lugar onde está e sabe como se portar. É alguém que conhece todos os caminhos e os protocolos de uma vida num outro nível de vida. É alguém que vai chegar numa entrevista de emprego, numa grande empresa, e não vai de chinelo de dedo e bermuda. É alguém que vai chegar num lugar e vai se comportar de acordo com o que aquele lugar exige que ele faça. É alguém que não é sem noção. Que não é como diz um amigo nosso, não é um sexta-feira. Mas alguém que sabe se portar. Alguém que conhece e sabe exatamente o que fazer. E Daniel era esse cara, meu. Daniel era esse cara. José também, é uma similaridade muito grande. José também sabia. Em todo lugar que ele estava, ele sabia se comportar. Até na cadeia. Então, ele está falando de pessoas que entendem o seu lugar e o seu propósito. Está falando de pessoas que, por carregarem o nome de Cristo, eles sabem como se comportar na faculdade, no trabalho, na escola, sei lá onde for. E infelizmente, lógico, a gente está gravando aqui, mas depois se tiver que cortar, pode cortar isso aí, porque eu sei que não está ao vivo, mas pode cortar. Sabe aquela história dos artistas que se convertem e, agora eu sou de Jesus. Mas na mesma frase podia ser também, não, agora eu sou Mengão. Porque é a mesma coisa. Agora eu sou de Cristo. Aí daqui a pouco descobre que o cara tinha 5 amantes, 10 filhos não reconhecidos, na bebedeira, no pagode. E aí? Pessoas que não entenderam o propósito, ou de fato não foram alcançadas pela palavra, não tiveram a vida transformada. Porque aqueles que são chamados e aqueles que Deus conta para transformar uma sociedade e para gerar uma mudança, são pessoas que sabem se comportar. São pessoas que sabem o que falar na hora de falar e como falar.
E não pessoas que saem carregando coisas por aí, sabe, tirando bandeira da Espanha e Portugal. Essas coisas assim. Quais são as referências hoje? Quais são as referências? O que nós temos consumido? O que nós temos preparado? O que tem nos influenciado hoje? Porque isso faz toda a diferença. Porque o melhor de Deus, e sem medo de errar, o melhor de Deus para a sua igreja, para essa geração, são os jovens. E aí diz o versículo 5, diz assim: o rei lhes determinou a ração de cada dia e da porção do manjar do rei e do vinho que bebia. E os jovens deveriam ser criados assim por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar a serviço do rei. Interessante isso, né? Até na Babilônia tinha um período de maturação, tinha um período de consolidação. Tinha um período que eles eram preparados para poder servir o rei. 3 anos, preparados no estudo, preparados fisicamente, espiritualmente, para poderem servir o rei. Se um rei ímpio, mas que está sob o governo de Deus, se esse rei ímpio exige isso, por que o rei dos reis deveria ter uma dedicação menor? Por que para Deus pode ser de qualquer jeito? Por que para Deus a gente age muito mais por necessidade do que por direção e por revelação de Deus? Por que para Deus a gente atropela processos, achando que a gente pode, atropelando o processo, a gente pode obter um resultado melhor? Isso é casa que não tem fundamento. Isso é uma casa construída de maneira rápida, sem fundamento. Para Deus, os processos são também necessários. Por isso que a gente tem o tempo, cada um tem seu tempo, cada um tem, mas dentro desse tempo, os jovens são mais fortes, os jovens são a melhor parte, os jovens têm, sabe, toda a energia, a vitalidade para buscarem um resultado. E aí o que acontece? Versículo 6. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses são os nomes deles. Esses são os nomes verdadeiros, porque depois os nomes deles foram trocados por nomes de deuses dos caldeus. Mas esses são os nomes deles: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe deu nomes. A saber, a Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abednego. Nem se preocupem em saber os significados desses nomes, porque não prestam. Já vou poupar o trabalho de vocês. Não nos interessa. Daniel, porém, versículo 8, propôs no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Vocês lembram que eu falei para vocês que as coisas de Deus se ouvem onde? No coração. Daniel propôs no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Aqui existe um elemento cultural muito forte. Um elemento cultural muito forte que seria o estabelecimento de uma aliança através da mesa, através de uma refeição, através do que você ingeria. E isso ultrapassou culturas e até os tempos depois da igreja primitiva. O apóstolo Paulo falava sobre isso, sobre coisas sacrificadas aos ídolos. Ele fala lá porque por consciência o ídolo não é coisa alguma, então se você comesse não teria nada, mas se escandalizasse alguém, não comesse, e se você soubesse também que era algo sacrificado aos ídolos, então você teria cuidado com isso. Por quê? Por causa dessa aliança.
Muito embora essa aliança só é consumada quando existe o conhecimento e a intenção. Porque senão, se você comesse uma bala embatucada, você ia ficar embatucado. Mas não é essa a realidade. Mas Daniel, no seu coração, resolveu, não, eu não vou celebrar a aliança, não. Eu estou aqui contra a minha vontade, eu estou aqui como escravo, eu estou aqui como alguém que foi conquistado, mas eu posso decidir não me contaminar. E ele na verdade, ele fez algo que, se não fosse Deus no coração dele, talvez ele sofresse uma pena. Mas ele, no seu coração, disse, não, eu não vou me contaminar com as iguarias do rei, porque o alimento que eles recebiam vinha direto da mesa do rei. E era um rei ímpio, era um rei caldeu, então provavelmente todos aqueles alimentos eram consagrados, eram alimentos que eram oferecidos aos deuses. E no momento que alguém, por exemplo, um judeu, se você conhece algum judeu, e ele te convida para sentar à mesa com ele e fazer uma refeição com ele, você pode considerar ele seu amigo. E ele da mesma forma. Porque somente depois que você entra dentro da casa de um judeu, senta na mesa e come com ele, você pode dizer que é amigo dele. Existe uma aliança. E essa aliança, ela revela o seguinte, enquanto você está aqui comigo, sob os meus domínios, você está sob a minha proteção. E você está em aliança comigo. E Daniel, no seu coração, disse, não vou me contaminar. Versículo 8 diz assim, nem com o vinho e nem que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Mas o chefe dos eunucos disse a Daniel, tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que dos jovens que são vossos iguais? Você percebe uma sutileza aqui? Por que vocês ficariam mais tristes do que os jovens que são vossos iguais? Só que esse cara não sabia que eles não eram jovens iguais. Alguém pode tentar colocar na sua mente, alguém pode colocar na sua cabeça que você é igual os jovens do mundo. E não há aqui nenhuma pretensão de dizer que vocês são superiores, porque não é essa a questão. Não somos melhores, não somos também piores. Somos diferentes, porque somos escolhidos por Deus. Somos os melhores que Deus tem. E Daniel disse, não, nós não somos iguais, não. E o que Daniel disse para ele? Então disse Daniel ao guarda, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias, experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti o nosso parecer, e o parecer dos jovens que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires, proceda para com os teus servos. É um desafio, né? Nos dá água e alguns legumes. E no final, vê o que vai acontecer. E essa história, lógico, né? Todo mundo sabe. Mas diz assim, no versículo 14, que ele concordou com isso e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Desta sorte, o guarda tirou a porção do manjar deles, e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, e Daniel tornou-se entendido em todas as visões e em todos os sonhos. Sabe que uma coisa que eu me dei conta quando eu estava lendo esse capítulo, que eu achava que aquele dom que se manifestou na vida de Daniel fosse algo que ele já tinha lá desde sempre.
E quando ele foi cativo, ele já tinha carregado isso com ele. De alguma maneira, isso é verdade. De alguma maneira, esse potencial de Deus já estava ali. Mas sabe onde foi que se revelou isso? Quando ele não se contaminou. Quando ele se consagrou a Deus, foi que se revelou isso. Por isso que Paulo diz assim, buscai com zelo os melhores dons. Buscai com zelo, ou seja, tem coisas que nós temos, sabe, que aflorar, que despertar. Alguns falam por aí em ativação, né? Não gosto dessa palavra, porque você não... Ativação dá a ideia de ligar um botão e pronto, sai um profeta pronto ali. Liga um botão e pronto, saiu. Não é assim, é um processo. É um processo, é uma busca, é uma dedicação. É uma consagração. E essa consagração exige renúncia. Essa consagração exige que você se separe de algumas coisas. Essa consagração exige dizer não para algumas coisas que estão te roubando do propósito, que estão te roubando do objetivo. E isso é pessoal de cada um. Eu sempre dizia, que graças a Deus que quando eu me converti ainda não tinha inaugurado a Dado Beer, senão eu nunca me convertia. E a Dado Beer nem existe mais. Mas quem é da minha época sabe o que era Dado Beer. Mas graças a Deus que não foi. E Deus me preservou, graças a Deus. Oh, Jesus. Olha o que diz assim, versículo 18, estamos caminhando para o fim, tá, gente? Não se preocupem, o tio do pavê não demora. Ao fim dos dias, depois dos quais o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os apresentou diante de Nabucodonosor. Agora era o estágio final da coisa. E o rei falou com eles, e em todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, achou-os 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Aqui já deu um pulo na história, mas o fato é que eles foram achados 10 vezes mais capazes e inteligentes. Aleluia! Olha a força. Olha a capacidade, olha o potencial. Você imagina isso, cara? 10 vezes mais é para humilhar o cara, meu. 10 vezes mais entendidos em qualquer pergunta que se fizesse. Oh, Jesus. Você está preparado para isso? Você está preparado para isso? Para ser 10 vezes mais... 10 vezes mais preparado, 10 vezes mais consagrado, 10 vezes, sabe? Isso é um objetivo que tem que estar presente em nós, porque eu volto a dizer, os jovens, vocês são a melhor parte de Deus no reino. Amém, aleluia, glória a Deus. Depois a gente vê, se você continuar lendo o livro de Daniel, você vai ver depois que tem a questão do sonho de Nabucodonosor, essa história fantástica, porque o rei faz um desafio e Daniel, então, ele dentro desse desafio, Deus revela para ele. Se você começa a ler o livro de Daniel e você não para mais de ler, e convido a ler isso, sabe? Porque é Deus falando conosco, amém? Glória a Deus, amém? Queria chamar o pessoal do louvor aqui para a gente não se estender muito, vamos ficando em pé em nome de Jesus, aleluia. Aleluia. E Jesus. Enquanto você está aí agora num momento assim, sabe, dá uma espreguiçada aí que eu quero ler uma palavra para ti nessa noite. Aqui no mesmo livro de Daniel, no capítulo 2. Oh, Jesus. Versículo 19 diz assim: então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, pelo que Daniel louvou o Deus do céu e disse: Daniel, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força, é ele quem muda os tempos e as horas, remove reis e estabelece reis.
Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força. Agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber esse assunto do rei. Aleluia, essa palavra é para nós, queridos. Ele está dizendo que é Deus que dá sabedoria, é Deus que revela o oculto, o escondido, é Deus que conhece a estrutura de cada um, é Deus que conhece em detalhes o seu coração, é Deus que conhece cada pensamento seu, que você nem teve ainda, mas Deus já sabe, é Deus que conhece a sua luta, é Deus que conhece qual é o ponto mais fraco. Deus sabe, Deus sabe. Naquilo que você se considera mais fraco, naquilo que você clama por misericórdia, naquilo que você nem mesmo acredita que pode haver mudança, Deus conhece e Deus sabe. É Ele que revela, é Ele que muda tempos, estações. A Bíblia diz que é Ele que estabelece reis, é Ele que remove reis. Oh Deus, é o nosso coração que Ele quer, nosso coração inteiro voltado para Ele, disponível para Ele. Que Deus possa levantar no meio da nossa geração homens e mulheres como Daniel, homens consagrados, homens em quem não há dolo, homens preparados, que saibam se portar, que carreguem consigo, que carreguem no seu coração esse propósito sempre com eles, e onde eles estiverem, eles serão colocados em evidência, para que a palavra de Deus e para que o propósito de Deus se estabeleça. Oh Jesus, é Ele que estabelece, queridos, é Ele. E vou dizer para ti, Ele já colocou esse potencial dentro de ti. Jesus, mas é preciso haver consagração, é preciso haver renúncia, é preciso haver uma busca frenética, desenfreada, uma busca profunda. Oh Deus, oh Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Eu não sei nem que cântico a gente vai cantar, mas eu quero te desafiar nessa noite. Se tu quer fazer parte